Olá, estudantes do sétimo ano A, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estaremos iniciando nessa semana o caderno 2, a unidade 1 do caderno 2 do livro de vocês, certo? Esse conteúdo, ele está falando sobre o Brasil no mapa mundo. Só que antes dele falar sobre o Brasil, ele faz uma análise sobre os continentes e os oceanos, certo? Então, a aula de hoje vai ser sobre, como vocês estão vendo aí na tela, oceanos e continentes. Vai ter uma atividadezinha para vocês fazerem, que é para a gente entender melhor o contexto mundo, né? Antes da gente falar sobre o Brasil está inserido dentro do planeta Terra. Então, a gente vai conhecer melhor os continentes e os oceanos para depois aprofundar só no território brasileiro, tá bom? Então, vamos lá, vamos conhecer melhor os oceanos e os continentes. E aí vem essa dúvida, o que são continentes? Né? Os continentes, pessoal, eles são as massas de terra, né, emersas. O que significa emersas? Acima da água. Nós sabemos que o planeta Terra ele é composto praticamente de água. Ele é conhecido como planeta água ou planeta azul, porque tem muita água. Praticamente 70% aí do planeta ele é composto de água e 30% de terras emersas. Essas terras emersas são divididas em continentes. O ser humano, quando estudou essas terras, deu-lhe o nome de continentes. E existem aí 6 continentes. Nós vamos ver um pouquinho melhor quais são cada um deles. Certo? Então deixa eu tirar um pouquinho a câmera aqui da frente para vocês poderem ver melhor aqui desse lado. Então vejam, pessoal, aí ó, continentes. Quais são os 6 continentes? América, inclusive o Brasil está localizado na América. Vocês podem aí visualizar, é o primeiro aí da tela. Nisso, a gente está falando América, pessoal, porque a América é uma porção só de terras. Essa divisão de América do Norte, América Central e América do Sul é uma divisão feita pelos estudiosos para melhorar o seu estudo, né? A localização América do Norte, ela é bem diferente em relações culturais, em relação à América do Sul, por isso que houve esses nomes. Mas quando nós estudamos os continentes, a América é apenas um continente. Ele é um continente completo, certo? Então a América é um continente. Europa, né, é outro continente. Vocês veem aí a imagem do lado da América. África é outro continente. Oceania, outro continente. Ásia, outro continente. E Antártida, outro continente. Então esses são 6 continentes, as 6 porções emersas de terra do planeta Terra. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre cada um deles. Antes da gente ver mais detalhes sobre os continentes, tem também os oceanos, certo? Então, como eu falei, o planeta Terra ele é composto por mais de 70% de água. Os 30% de terra estão distribuídos entre aqueles 6 continentes. E quais são os oceanos? É um oceano só? Não. Embora a gente veja como um todo a água do planeta, mas existe a divisão entre os oceanos. Quais são eles? Vamos ver agora. São 5 oceanos, viu, pessoal? Oceano Atlântico. E aí vocês podem ver que esse Oceano Atlântico é esse oceano que banha a lateral. Deixa eu marcar aqui para vocês visualizarem. O Oceano Atlântico é justamente esse oceano aqui que banha a lateral da América do Sul. Inclusive é o oceano que banha o Brasil, certo? Então, esse oceano, né, como está o nomezinho aqui, Oceano Atlântico, certo? O Oceano Pacífico, aí vocês podem ver que o Oceano Atlântico é muito grande, ó. Ele vai da América do Sul, lá em cima da América do Norte e o lado da África também. Oceano Pacífico, onde é que ele está? Desse lado aqui e desse lado aqui. Ué, professor, por que o Oceano Pacífico está dos dois lados? Lembre-se que o planeta Terra é uma esfera, né? Um geóide, que até vocês vão ver no livro, nas primeiras explicações. Deixa eu ver se já dá para voltar aqui. Ainda dá para continuar aqui, não vai tapar. Lembre que nas primeiras explicações que eu dava, né, no 6º ano, o planeta Terra é redondo, é uma esfera, mais conhecido como geóide. O geóide é um pouquinho
achatado nas pontas, não é assim? Então aqui foi usada a cartografia, lembra que a gente também trabalhou, que é a arte de fazer os mapas, e pegou-se o planeta que é uma esfera e colocou-se no plano, né, para demonstrar o planeta. Com isso, abriu-se e esticou-se aí o planeta para mostrar. O Oceano Pacífico, se a gente fechasse esse mapa como círculo, ele se encontraria dos dois lados. Por isso que tem o Oceano Pacífico do lado aqui esquerdo da América do Sul e lá do lado da Oceania e da Ásia também. Porque quando formasse o círculo, ele se encontra, certo? É por isso que ele está aí nos dois lados. Temos o Oceano Glacial Ártico, que é esse aqui embaixo, certo? E temos o Oceano Glacial Antártico. Minto. Glacial Ártico é o oceano de cima. Glacial Ártico. Glacial Antártico é o de baixo, certo? O Glacial Ártico está no Polo Norte e o Glacial Antártico está no Polo Sul. E aí, pessoal, vejam só. Existem muitos detalhes falando sobre cada um, certo? Sobre cada oceano e sobre cada continente. Esses detalhes estão no conteúdo do livro de vocês. É muito importante a leitura detalhada desse assunto, certo? Eu vou trazer aqui algumas pequenas curiosidades, mas não é muito aprofundando, até porque o objetivo do estudo do sétimo ano desse capítulo é o Brasil. A gente só está dando uma relembrada nos continentes e nos oceanos para a gente lembrar quais são eles, né? Onde é que estão localizados. Porém, na oitavo e nono ano é que a gente vai ver mais detalhadamente o estudo de cada continente individual, mais aspectos mais detalhados, certo? Então, por enquanto, é só uma coisa mais superficial. Por isso é muito importante que vocês leiam essa unidade que está no livro de vocês, tá bom? Quais são essas curiosidades? Vamos aqui ver algumas delas. A América. Vamos lá no continente americano, que está sendo representado aqui pela Estátua da Liberdade, que está nos Estados Unidos, né? Apesar da América não ser só os Estados Unidos, ele é o país, digamos, mais importante, economicamente falando, com mais força política e econômica da América, é os Estados Unidos, certo? Então, ó, a América é um continente localizado no hemisfério ocidental e que se estende no sentido norte-sul, desde o Oceano Ártico até o Cabo Horn, ao longo de cerca de 15 mil quilômetros. Os três maiores países da América são Canadá, Estados Unidos e Brasil. São também as maiores economias, os quais estão entre as 10 maiores do mundo, certo? Como eu disse, o Brasil está na América, é o terceiro maior país em território e também esses países são as maiores economias da América, ou seja, os países mais desenvolvidos economicamente da América são esses três. Eles não são só maiores, mas também os mais desenvolvidos. Europa, pessoal, outro continente, não é isso? Essa é a bandeira da União Europeia, que não é um país, mas é um acordo entre os países. A gente vai estudar isso no nono ano, eu estou trabalhando isso com o nono ano no Municipal. Mais detalhes, né? Então, basicamente hoje vocês vão saber que essa é a bandeira da União Europeia. Eu não vou entrar em tantos detalhes. Olá, a Europa é o segundo menor continente. Deixa eu ver se dá para botar a câmera aqui. Dá. É o segundo menor continente em superfície do mundo, cobrindo cerca de 10.180.000 km², ou 2% da superfície da Terra, e cerca de 6,8% da área acima do nível do mar. Dos cerca de 50 países da Europa, a Rússia é o maior, tanto em área quanto em população, sendo que a Rússia se estende por dois continentes, a Europa e a Ásia. E a cidade de Vaticano é a menor, certo? Então vejam, a Europa não é um continente tão grande, é um continente considerado pequeno. Só que ela tem muitos países, ela tem 50 países. Ela foi muito fragmentada, tem muitos países pequenos, bem menores do que o Brasil. Na Europa nós temos países menores do que o próprio estado de Pernambuco, para vocês verem como tem países pequenos. E o menor país do mundo também está localizado na Europa, é o país do Vaticano, certo? Onde fica o Papa, que é o principal líder da Igreja Católica, né? E o Vaticano é o menor país do mundo, certo? Está dentro do território italiano, dentro de Roma, e aí tem esse país que é o Vaticano, onde o Papa é o presidente desse país, certo? São curiosidades aí interessantes dos continentes. Ásia. A Ásia é o maior continente da Terra, com 8,6% da superfície planetária, ou 29,5% das terras emersas.
Para a parte oriental da Eurásia, a Ásia é também o continente mais populoso, com mais de 60% da população mundial. Então veja, gente, a Ásia é o maior continente em território e também é o continente que mais tem pessoas, certo? Principalmente ali por causa da China e da Índia, que são os países que têm muita gente, são os países que têm mais gente do mundo, certo? Aí umas pequenas curiosidades da Ásia. Mais à frente, nos próximos anos do ensino fundamental, a gente vai aprofundar mais sobre os continentes, certo? África. Vocês estão estudando um pouco da história das sociedades africanas, né, com o professor de História, Jamil. E o continente africano, né, a curiosidade que tem dele aqui é essa. A África é o terceiro continente mais extenso, atrás da Ásia e da América, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total de terra firme do planeta, certo? Então, é um continente muito grande, o terceiro maior, atrás apenas da Ásia e da América, depois vem a África. Tem muita natureza, muita diversidade de fauna e flora, porém sofre muito com pobrezas, né? É um dos continentes mais pobres que existe, principalmente devido à época que os europeus iam lá, pegavam os africanos, rendiam para ser escravos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares. Enfraqueceu muito as principais sociedades também, que já me trabalho com vocês de história. Existiam sociedades desenvolvidas na África, né, com reis, tudo, e muitas delas foram destruídas quando os europeus invadiram a África e levaram eles à força para ser escravos. Até hoje a África sofre consequências desse processo feito pelos europeus, certo? Mais detalhes da África também a gente vai estudar mais à frente em outros anos. E a Oceania, né? Os limites da Oceania são definidos de várias maneiras. A maioria das definições reconhecem partes da Austrália como a Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné, e parte do arquipélago malaio como sendo partes da Oceania, certo? Então a Oceania é um continente menor. O principal país da Oceania é a Austrália, em território, né? Um país desenvolvido. A Oceania é formada também por pequenas ilhas que são consideradas países, né? Polinésia, Micronésia e outros, mas tem muito pequenas ilhas, assim. E o maior país é a Austrália, certo? E a Antártica é o continente mais frio, mais seco, com a maior média de altitude e maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra, com menos 89,2 graus Celsius, certo? Então, não sei se vocês já trabalharam num dos negativos aí com o professor Neto em matemática, mas a temperatura lá é negativo 89,2 graus. Imagine, 0 graus já é muito frio, a gente nunca viveu essa temperatura no Nordeste, 0 graus. Imagine negativo 89 graus. Então, realmente é impossível o ser humano conseguir se desenvolver num lugar desse, né? Sendo temperatura média na costa durante o verão de apenas menos 10 graus. Então, o mais quente que pode acontecer lá no verão é menos 10 graus, não chega nem a 1 grau positivo. No interior do continente é de menos 40 graus, certo, pessoal? Então, a Antártica também foi feito um acordo onde é proibido ter lá população fixa. Lá só podem ter pesquisadores, pessoas que estudam o planeta, e a Antártica ela tem muitos fósseis, coisas que eles pesquisam para descobrir a história passada do planeta Terra. Então só pode ir para lá pesquisadores. É proibido que haja comunidades para morar lá, até porque é um lugar que é quase impossível de se viver devido a essa temperatura. Então, terminou aqui o trabalho, né, a aula. Eu fiz essa breve reflexão só para a gente relembrar os continentes e os oceanos. Vocês farão a leitura da unidade 1 do caderno 2, né? No meu livro aqui está da página 348 até página 355, certo? 348 até 355 é as páginas de leitura onde vocês vão aprofundar os estudos sobre os oceanos e sobre os continentes, certo? E aí, como atividade dessa leitura, vocês vão responder o jogo rápido do livro de vocês, da página 355 e 356, certo? São apenas 3 questões sobre essa temática de oceanos e continentes, antes da gente entrar no território brasileiro. Então a gente conhece primeiro o mundo no contexto geral, continentes e oceanos, responde a atividade, depois a gente entra especificamente no Brasil, ok? Fico à disposição de vocês, qualquer dúvida entre em contato comigo.
Obrigado e até a próxima aula.